Bom dia, tudo bem? Meu nome é Ana Caroline, eu sou enfermeira e eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre o pé diabético. A gente vai dar uma visão geral sobre esse agravo, né? E quando a gente fala nessa questão de ser um agravo, porque o pé diabético ele é uma das complicações do diabetes mais passível de prevenção, que é onde a gente tem que trabalhar, porque para quem está aí lidando diretamente com esse tipo de patologia, com esse tipo de consequência, sabe muito bem que a partir do momento que o nosso paciente tem esse tipo de complicação, cicatrizar essa ferida é muito difícil, então a gente precisa trabalhar muito nessa questão preventiva. Mas antes da gente falar o que é o pé diabético, vamos dar só uma relembrada nessa questão fisiológica da pele. Depois a gente fala um pouquinho o que é a diabetes, né? O que é essa doença, e depois a gente fala propriamente dito da consequência que é o pé diabético. Então, a pele é esse nosso maior órgão em continuidade, representa 15% do nosso peso corporal, confere proteção, isolamento, contra todos os componentes orgânicos do nosso meio externo. Então, só de pensar nessa questão do isolamento e proteção, a partir do momento que a gente perde essa continuidade da pele, a partir do momento que a gente tem uma ferida, as inúmeras outras complicações podem aparecer, né? Porque a gente está perdendo a nossa principal proteção contra o meio externo. Tem uma complexa variação tecidual que possui várias funções, né, como regulação térmica, proteção contra infecções e também essa questão perceptiva, né, que essa questão perceptiva a gente vai falar mais à frente, mas é bem importante para o nosso paciente diabético, porque infelizmente ele perde muito essa questão da percepção e muitas das vezes a ferida ela aparece porque o paciente não percebe, ele não sente. E aí, quando ele vai ver em uma consulta de enfermagem, uma consulta médica, a gente vai observar o pé desse paciente, já está com uma ferida gigantesca e em muitos casos ele nem sabia que tinha aquela ferida. E aí a nossa pele ela é composta por 3 camadas básicas, né? Epiderme, derme e a hipoderme. Então vamos só relembrar um pouquinho de cada uma dessas 3 camadas. Então a epiderme, que é essa camada mais superficial de todas, a primeira, é um tecido estratificado, pavimentado, queratinizado, ou seja, ele tem várias camadazinhas, por isso que a gente chama ele de estratificado, pavimentado porque ele é contínuo e queratinizado porque ele tem essa questão de elasticidade, que é muito importante, né? A elasticidade é que não vai deixar a nossa pele literalmente quebrar e abrir essas úlceras, abrir essas fissuras, dá proteção mecânica, tem essa permeabilidade seletiva, e a epiderme, ela é constituída por 2 tipos de células, que são as basais e os melanócitos que são muito importantes, porque vão dar essa proteção contra os raios solares, e ela é avascular, e atua como essa barreira física e mantém a integridade tecidual. A derme, que é essa camada intermediária, essa camada do meio, é uma estrutura de suporte da pele, contém terminações nervosas, então é um local onde a gente já tem dor, onde a gente tem essa percepção, essa sensação mais aguçada. Tem glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, folículos pilosos, e é muito importante também nesse processo de cicatrização, porque é uma região altamente vascularizada. E se é altamente vascularizada, significa que chega muito suprimento sanguíneo e, consequentemente, muito suprimento de oxigênio e muito suprimento de nutrientes. Então, por ter essa boa vascularização, significa que cicatriza, que vai ter um melhor processo cicatricial. Fornece suporte, resistência, sangue e oxigênio à pele. E a hipoderme, que é a camada mais inferior, mais profunda, também conhecida como tecido adiposo, e aí ela constitui essa proteção mecânica, né? Quanto mais tecido adiposo tem naquele local, maior proteção mecânica mesmo, né? Mais vai absorver os impactos, mais vai absorver os traumas, os choques, dá isolamento térmico e também funciona como um reservatório de nutrientes. E aí as funções básicas da pele, que a gente já até comentou, mas só enfatizando melhor. Então, proteção ao corpo, proteção do corpo contra esse ambiente externo, barreira química e mecânica para os tecidos subjacentes, participa da termorregulação, né? Então, quando a gente pensa até lá nos nossos pacientes grandes queimados, né? Nossa maior preocupação com eles é com relação à hipotermia e com relação à infecção, porque perde a barreira que protege contra o frio do meio externo e também contra os micro-organismos, participa dessa termorregulação, excreta água e eletrólitos, sintetiza a vitamina D, atua como um órgão sensorial vital para a percepção de pressão, de dor e de temperatura.
Isso é bem importante porque, como eu já havia comentado, é uma coisa que o nosso paciente diabético vai perdendo com o decorrer da doença. E aí, já que a gente relembrou que é a fisiologia básica da pele, o que é uma ferida? Então, a ferida é qualquer interrupção da continuidade do tecido corpóreo. Essa interrupção, ela pode ser por N motivos e, dependendo das comorbidades que o nosso paciente tem, essa interrupção também vai ser mais difícil de ser controlada, vai ser mais fácil de aparecer e a gente vai discutir um pouco melhor sobre isso. Então, cicatrização, né? Então, já que a gente tem a ferida, já que a gente tem a interrupção dessa continuidade da pele, a gente precisa cicatrizar, porque uma pele ela não pode ficar descontinuada, aberta eternamente, isso vai causar N consequências, porque isso vai modificar a nossa fisiologia e a nossa função básica da pele. E aí o objetivo da cicatrização é corrigir defeitos e restaurar a superfície dessa pele, ou seja, no mais grosso modo, fechar aquilo que se abriu. É um processo que ele é fisiológico, ou seja, é normal que tudo que foi interrompido, tudo que foi descontinuado, isso feche, isso volte ao normal. É dinâmico, ou seja, pode acontecer, a gente tem as etapas do processo cicatricial, e essas etapas do processo cicatricial, elas podem ser diferentes de pessoa para pessoa, né? Isso vai depender muito da fisiologia normal da pessoa e das comorbidades que ela tem, e é um processo extremamente complexo, principalmente dependendo das comorbidades que esse paciente tenha. Acontece através de uma relação de eventos celulares e moleculares coordenados. Então, as fases desse processo cicatricial. Então, a cicatrização ela tem início no momento que ocorre a quebra da integridade da pele e ela tem 3 estágios básicos, que é a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação. Bem importante cada uma delas, vamos falar separadinho delas, mas já de antemão a fase inflamatória, né? Às vezes a gente vê a palavra inflamatória, mas inflamatório não é uma coisa ruim, inflamar não é bom, mas essa inflamação inicial e essa inflamação controlada, ela é de extrema importância, porque é com essa inflamação inicial e controlada que a gente dá o pontapé inicial na nossa cicatrização. Então, se a gente não tem essa boa fase inflamatória, infelizmente as outras 2 fases vão ficar comprometidas. Então, a fase inflamatória, ela se divide em 2, que é a reação vascular e a reação inflamatória. Então, a vascular, que ela é bem de imediato, então, a partir do momento que eu tenho a descontinuidade dessa pele, que eu tenho uma lesão, eu já inicio essa fase vascular. Que os vasos sanguíneos rompidos, né, eles vão liberar sangue para preencher a região da lesão e é acionado os mecanismos que resultam na hemostasia, ou seja, parar de sangrar, havendo então uma vasoconstricção e agregação plaquetária e a disposição de fibrina para a formação de um coágulo sanguíneo. Então, primeira reação é parar com esse sangramento, então tem que cessar o sangramento. Depois, a reação inflamatória, que é a liberação de substâncias vasoativas, ocorrendo a vasodilatação dos capilares, tornando eles permeáveis e dando início à resposta leucocitária. Então, a gente precisa que chegue células de defesa nessa região, porque somente com a chegada de células de defesa nessa região que vai realmente iniciar a cicatrização. Os neutrófilos, eles irão ingerir as bactérias e os restos celulares no local da ferida, e os macrófagos irão restaurar os fibroblastos para sintetizar o colágeno, e os macrófagos também vão estimular a angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos para cicatrizar aquele local. O nosso diabético, né, já dando uma adiantada nessa questão para vocês, mas o nosso paciente diabético ele vai ter um problema gigantesco justamente nessa fase, porque o nosso paciente diabético ele tem os vasos sanguíneos extremamente inflamados e ele não tem uma boa perfusão tissular. Então, se eu tenho vasos sanguíneos inflamados e não tenho uma boa chegada de sangue, de nutrientes e de leucócitos, por exemplo, eu não vou ter cicatrização. Então, esse é um dos motivos que o nosso paciente diabético não cicatriza com facilidade. Depois, a fase proliferativa, que é com a formação, depois, né, começou a formar essa neoangiogênese, esses novos vasos sanguíneos, a gente vai ter a fase de granulação, que é literalmente essa formação de novos vasos sanguíneos, né, que tem a migração de fibroblastos, síntese de colágeno. Então, uma ferida granulada é aquela ferida dos nossos sonhos, né, quando a gente chega no paciente para fazer um curativo e a gente vê aquele leito da ferida mais róseo, mais vermelho, né, que significa que tem uma boa formação de vasos sanguíneos e aquilo ali vai cicatrizar. Tem a fase de epitelização, que surge por meio da multiplicação de células epiteliais na borda, né? Então vai
gerando, e essa epitelização é para gerar essa nossa contração, que é o aumento da força têncil e contração das margens, né? Então, quando a gente chega lá no paciente, ele tá com aquele tecido bem vermelho, né, mais rosado, avermelhado, tem uma boa angiogênese, e esse paciente ainda reclama, fala, nossa, parece que eu sinto a ferida repuxando, ela contraindo, às vezes ela até falou certa coceira. Isso é maravilhoso, porque significa que ela está contraindo, e se ela está contraindo, ela está se fechando e a gente vai ter uma cicatrização naquele local. E aí, por fim, a fase de maturação, que vai ser onde há a redução da quantidade de colágeno, havendo um aumento da força têncil progressivamente, a cicatriz se torna menos espessa, passando de uma coloração rosada para uma coloração mais esbranquiçada. É um processo lento, ocorre reorganização das fibras de colágeno e proliferadas, diminui a atividade celular e o número de vasos sanguíneos, e aí depois a gente vai ter a maturação da cicatriz. E aí os nossos tipos de cicatrização, elas podem ser por primeira intenção, que é maravilhoso, podem ser por segunda intenção e por terceira intenção. Vamos falar delas. Então a primeira intenção é essa cicatrização que acontece quando ocorre uma perda tecidual, mas que geralmente foi uma ferida proposital, né? Uma ferida cirúrgica, por exemplo, né? Então geralmente é uma ferida limpa, apresenta pouco edema, tem uma cicatrização mais fácil e mais rápida, porque a gente literalmente aproxima as bordas, né? Coloca essas bordas um do ladinho da outra, né? Justapostas. Não apresenta infecção e são aproximadas cirurgicamente. Então, normalmente é uma ferida cirúrgica, né? Então, o profissional médico faz a dissecção, faz o corte e depois faz a junção dessas bordas. É uma ferida que a tendência é que ela cicatrize com muito mais facilidade, é uma ferida que não evolui para infecção, né? A tendência é que não evolua para a infecção, embora isso possa acontecer, e é uma ferida também que vai ficar com uma cicatriz mais discreta, uma cicatriz não tão aparente. Já a segunda intenção, eu já fiz questão de colocar até uma foto aí de um pé diabético, né, de uma ferida diabética, e aí é onde vai ser o foco das nossas intervenções para o nosso paciente que tem uma ferida decorrente do diabetes nos pés. Então, ocorre uma perda excessiva de tecido, pode apresentar infecção. Nosso paciente diabético, infelizmente, né, as feridas deles vão ser quase sempre infectadas, tem essa tendência muito grande à infecção. Neste caso, o processo de contração que vai aproximar as bordas e a cicatrização é mais lenta, né? Então, é como se o corpo estivesse tentando fazer, como não, né? O corpo está tentando fazer essa aproximação de bordas por conta própria, sozinho, então isso é muito mais lento, muito mais difícil, e a cicatrização da ferida não apresenta o mesmo efeito estético que aquela de primeira intenção. Então, infelizmente, vai ficar uma cicatriz mais intensa, sem contar que neste local da cicatrização, né, da ferida, ele vai ficar um tecido fibroso, né, uma fibrina, e aí é um local que infelizmente a gente tem maior chances de apresentar uma nova lesão. Então todo paciente que tem, por exemplo, uma ferida diabética nos pés, é um paciente que eu tenho que estar em constante estado de vigilância com ele, porque esse paciente ele pode vir a ter uma mesma ferida no mesmo local. E temos, só para contextualizar, né, a terceira intenção, que geralmente é praticada pelo cirurgião posteriormente, quando esta espera uma possível infecção pós-operatória, né, que a gente chama de deiscência, né, uma ferida operatória que devido a uma infecção, devido a um quadro intenso de tosse, né, por exemplo, as feridas abdominais, muitas delas acabam por abrir devido a um quadro intenso de tosse na qual a pessoa não fez a técnica de tosse adequadamente. E após a drenagem do material, que normalmente vai ter exudato, vai ter secreção, o cirurgião promoverá a aproximação dessas bordas e aí ela vai tentar cicatrizar. E aí os fatores que vão interferir na nossa cicatrização, a parte bem importante, que aí a gente vai ver as desvantagens que o nosso paciente diabético tem com relação a um paciente que não tem essa comorbidade. Então, os fatores locais. Então, ferida que está edemaciada, ela é mais difícil de cicatrizar. Feridas que têm infecção, que estão ressecadas,
que essa questão é extensão da pele e local da ferida, então quanto maior a ferida, mais difícil de cicatrizar, e também o local, os pés, infelizmente, é um local onde vai sofrer, porque é um local onde é difícil chegada, a vascularização do local, perdão, ela é um pouco mais dificultada, é uma vascularização um pouco mais lenta, sem contar que é um local onde vai sofrer atrito constante, é um local também, às vezes, a higienização não é tão eficaz, então é um local que sofre. Medicamentos tópicos e técnicas de curativo inadequada, mas ao final a gente vai falar um pouco sobre alguns exemplos de medicações que a gente pode usar, né, porque tratar o pé diabético é como tratar qualquer outra ferida, né, então a gente precisa, primeira coisa, tratar o diabetes, então se o paciente ele não está com a glicemia dele controlada, eu posso ficar ali fazendo curativo perfeitamente bem, usando a medicação correta, fazendo tudo na técnica correta, porém, não vai cicatrizar, porque enquanto não tiver com a glicemia controlada, o paciente não vai melhorar. E aí a gente vai falar dessa questão dessas técnicas de curativo, né? E aí quais medicamentos a gente pode utilizar. O medicamento que a gente vai utilizar nessa ferida vai depender do leito dela, vai depender do que essa ferida me apresenta, né? Então, se o meu paciente tem um tecido de granulação, eu tenho determinados medicamentos para esse tecido de granulação. Se é um paciente que me apresenta uma escara, se é um paciente que apresenta um esfacelo, então cada tipo de tecido eu vou utilizar um medicamento adequado, um medicamento específico e também técnica de curativa adequada, lembrando que pé diabético curativo sempre estéril, sempre tem que respeitar a técnica ascética. E os fatores sistêmicos, né? Déficit nutricional, então o paciente que está com falta de nutrientes, infelizmente ele vai ter a cicatrização retardada, influência hormonal, né, a questão do nosso diabetes entra muito aí, medicamentos sistêmicos, as doenças, então o paciente diabético, infelizmente ele vai ter uma maior propensão à inflamação dos vasos, além de ter a sua perfusão tissular bem diminuída, então se não tem uma boa perfusão, não vai chegar sangue adequadamente, se não chega sangue adequadamente, também não vai chegar nutrientes adequadamente, também não vai chegar nutrientes e oxigênio adequadamente para esse paciente. Também aí nessas doenças vai entrar a nossa vasculopatia, né, que é a questão da nossa neuropatia diabética, essa vasculopatia, essa inflamação progressiva e constante dos vasos sanguíneos. Tem também a questão do tabagismo, que também vai deixar esses vasos sanguíneos mais endurecidos, né, mais rígidos. E também a questão da idade. Quanto mais a idade avançada, também mais difícil o processo cicatricial. E aí a avaliação da ferida, né? Sempre antes de iniciar o tratamento de uma ferida, a gente precisa avaliar essa ferida. É importante que unidades básicas que trabalham, né, muito com esse tratamento de feridas, que tem na comunidade muito paciente com feridas crônicas, independente se é pelo diabetes ou se é por alguma outra causa, é importante a gente ver a ferida como um tratamento. Né? Ferida não é simplesmente ir lá fazer o curativo e pronto. Não, a ferida ela precisa ser tratada, ela precisa ser continuada, ela precisa gerar um prontuário. Antes de iniciar o tratamento de uma ferida, a gente precisa ter uma análise, precisa ter uma anamnese, precisa ter um exame físico muito completo desse paciente e aí a gente precisa também gerar esse prontuário para esse paciente, né, no qual tem que anotar exatamente, tem que fazer um relatório desse curativo, falar o que está utilizando, porque a gente sabe da nossa realidade e às vezes eu não vou ter condições de acompanhar a ferida desse paciente durante todo o tratamento, às vezes a gente muda de clínica, muda de local de trabalho, entra outro profissional, enfim, N coisas podem acontecer, às vezes esse paciente pode mudar também, e aí a gente precisa ter essa continuidade. Sem continuidade, ferida nenhuma vai cicatrizar. E aí a gente deve estar atento para uma boa inspeção dessa ferida, então observar direitinho qual o tipo de tecido, o local, o tamanho, espessura, profundidade. Precisamos verificar não só o aspecto visual, como também as condições físicas do paciente, e aí essas condições a gente pode até abranger um pouco mais, então a gente tem que ver como está o autocuidado desse paciente. Ele tem um bom autocuidado? É um paciente de 78 anos, que mora sozinho, a gente fez uma visita domiciliar, a gente observou que a higiene está precária, então a gente tem que observar todos esses parâmetros. Então, eu coloquei uma listinha básica e a gente vai falar um pouco melhor delas. Então, se tem presença de infecção,
toda ferida que tem presença de infecção, enquanto também a gente não trata aquela infecção, infelizmente não vai ter cicatrização. A extensão da ferida, quanto maior, pior, né? Então, quanto maior a ferida, mais difícil a gente cicatrizar ela. As condições físicas, a idade, o uso de medicamentos, localização anatômica da ferida e a mobilidade do paciente, presença e características de drenagem, então se tem presença de exudato, a coloração desse exudato, a quantidade desse exudato, odor também é bem importante, e as características da pele ao redor da ferida, né? Dependendo das características da pele, a gente pode saber se a técnica de curativo não está sendo adequada, então às vezes uma técnica de curativo inadequada, ao invés de cicatrizar, ela faz reabrir mais ainda essa ferida, né, utilizando um medicamento que não é o adequado, por exemplo. E aí, o que é o nosso diabetes? Então, o diabetes é esse importante e crescente problema de saúde pública, né? E sim, é um dos maiores problemas de saúde pública do nosso país, porque ele faz parte do grupo das doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, a gente fala de um grupo de pacientes que vão ficar doentes durante muito tempo da vida deles, né? Então, uma vez diagnosticado com diabetes, é um controle regular e constante o resto da vida. Então, é um paciente que ele vai gerar muito ônus dentro dos serviços de saúde, tem uma prevalência alta, em particular a diabetes do tipo 2, né? Isso se dá muito pelo nosso estilo de vida, né? Então, essa diabetes do tipo 2, que é essa diabetes que ela tem essa tendência a ser mais... uma diabetes, a gente fala, diabetes adquirida, né? Então, essa diabetes que vai sendo adquirida através da resistência à insulina, a resistência à insulina, né? Então, para esse paciente, devido a um estilo de vida muito desregrado e tudo mais, ele vai tendo essa resistência constante, né? Ali os receptores celulares não conseguem mais reconhecer essa insulina, e sem esse reconhecimento da insulina, infelizmente a glicose não vai entrar dentro da célula. Se não tem glicose dentro da célula, não adianta nada, ela vai ficar ali solta no sangue e aí a gente vai ter o que a gente chama de hiperglicemia. E o diabetes, ele vai sempre alterar esse nível de glicemia, né? Ou seja, a quantidade de glicose solta no sangue, e com a glicemia alterada, tem deposição de metabólitos nas estruturas nervosas, deixando-as prejudicadas, e a periferia é quem mais vai sofrer. Então, por causa dessa glicemia elevada, eu vou ter um sangue que vai ser sempre mais viscoso, ou seja, aquele sangue que vai ficar mais grosso, um sangue que não tem uma boa fluidez. Então, eu vou ter essa viscosidade no sangue, vai depositar esses metabólitos nas estruturas nervosas. Então, lembra lá no comecinho que eu falei que esse paciente não vai ter uma boa percepção. Então, sim, esse paciente ele não vai sentir. Muitas vezes ele vai ter uma ferida e ele não vai saber onde ele machucou, ele não vai saber quando essa ferida apareceu, que jeito, onde, como, ele não vai saber porque ele não vai ter uma boa percepção. E esse paciente também, ele vai ter esses vasos inflamados, diminuindo a sua perfusão. Pode levar o indivíduo ao comprometimento do sistema nervoso periférico, né, ocorrendo perda da sensibilidade protetora da planta dos pés, vai ter pressões frequentes, e devido a essas pressões frequentes nos pés insensíveis, vai ocasionar esses processos lesivos, né? Ou seja, o paciente não está sentindo nada, não está vendo nada, ele vai machucar e, infelizmente, ele não vai saber que machucou, e essa ferida tende a ficar grande, tende a ficar infectada. Então, as complicações do diabetes, né, infelizmente a gente sabe que são várias, não só uma visão geral disso. Então, a gente tem complicações que podem ser nos olhos, que a gente vai ter a retinopatia diabética. O cérebro pode sofrer também com acidente vascular encefálico, acidente vascular cerebral, como preferirem, né? Então, esse sangue extremamente viscoso, ele pode levar a um rompimento de algum aneurisma e tudo mais. Paciente a nível de coração tem maior tendência a uma doença arterial coronariana, né? Então, maior risco de infarto agudo do miocárdio. Os rins vão sofrer demais da conta, né? Muitos pacientes, infelizmente, devido ao diabetes, acabam se tornando doentes renais crônicos e acabam tendo que viver com hemodiálise, né? Até a chegada de um transplante ou, infelizmente, até o óbito. O paciente diabético ele também tem uma tendência maior a ter diarreia, a ter constipação intestinal. Para os homens, tem disfunção erétil. Os membros inferiores vai ter essa doença vascular periférica, né? Ou seja, esses vasos vão ficar constantemente inflamados. Vai ter também essa questão da neuropatia, que é essa perda da percepção. E nos pés, infelizmente, a abertura de úlceras e risco de amputação.
E aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, o pé diabético é uma situação de infecção, de ulceração ou também destruição dos tecidos profundos do pé, associado a anormalidades neurológicas em vários graus de doença vascular periférica. Então, só de novo tudo que eu já falei várias vezes, né? Então, o paciente não vai ter uma boa percepção, o paciente tem vasos sanguíneos inflamados devido a essa inflamação, não tem uma boa perfusão e, além disso, a gente tem um sangue viscoso. Então, tudo isso junto vai gerar a abertura de uma ferida e essa ferida, após aberta, muito dificilmente será cicatrizada. E aí o pé diabético é essa complicação crônica do diabetes, na qual temos maior condição de realizar a prevenção primária. Então a gente tem que trabalhar de maneira intensa com esse paciente diabético para não deixar que essa ferida aconteça, para não ter essa ulceração. Então a gente precisa ter grupos de diabéticos. É importante demais a gente ter o controle desses diabéticos na nossa unidade, além fazer busca ativa, ter a ajuda dos nossos assistentes, e aí fazer toda essa busca ativa desse paciente e ter grupos também de diabéticos, para que a gente possa conversar, para que a gente possa explicar quais são as complicações, né? A gente precisa trabalhar nessa vertente da educação em saúde, então mostrar para ele, olha, a gente precisa cuidar da sua glicemia, não pode ficar com hiperglicemia, a gente tem todas essas consequências. Então mostrar para esse paciente e também fazer essa vigilância constante, porque como eu já venho falando, o paciente, na maioria dos casos, ele vai machucar e ele não vai saber, ele não vai ver que ele machucou. O risco de amputação na população diabética é de 15 vezes maior que da população não diabética. Então, o paciente amputado, infelizmente, a gente sabe que é uma perca assim, drástica na sua qualidade de vida. O paciente ele vai perder a sua autonomia, ele vai perder a sua qualidade de vida assim, constantemente e drasticamente. Isso é muito ruim. E as amputações elas são comumente procedidas por ulcerações e infecções desses pés. E a prevenção das úlceras, ela pode reduzir a taxa de amputação entre 40% a 85%. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. A fisiopatologia dessa complicação. Então, a gente vai ter essa denervação, ou seja, vai perder esses nervos periféricos. Se perder o nervo periférico, eu estou perdendo a comunicação dos meus membros com o meu sistema nervoso central. Se eu perdi essa comunicação, eu não vou sentir, eu não vou perceber nada. Diminuição da sudorese. Então, o paciente ele vai ter esses pés mais ressecados, né? E quando a gente for falar dos cuidados e das orientações, uma das orientações que a gente trabalha é que esse paciente hidrate bastante esses pés, porque eles ficam ressecados. Por ficar ressecado, né? Uma pele ressecada, ela literalmente ela quebra, ela abre. E aí a gente vai ter essa ulceração, pele ressecada e mais susceptível à ruptura, perda da sensibilidade protetora, doença vascular periférica, claudicação intermitente, então esse paciente tende a mancar com facilidade, as ulcerações. Dessas úlceras vai ter uma necrose tecidual, podendo chegar no nosso pior prognóstico, que vai ser o cirúrgico, que vai ser, infelizmente, a amputação. A avaliação, então, dessa perda de sensibilidade. Então, assim, pensando nessa vertente da prevenção, então, como eu vou avaliar que esse paciente ele é um provável paciente que pode ter uma ulceração a nível de pés? Então, a gente vai fazer esses testes de sensibilidade para saber como está a sensibilidade desse paciente e aí a gente entrar com intervenções para prevenir o aparecimento das lesões. Então, a gente precisa inspecionar. Então, a partir do momento que o paciente chega na nossa unidade, a gente já consegue fazer essa inspeção dele, a gente já consegue ver a maneira como ele vem andando para me cumprimentar, como ele anda pelos corredores. Então, o paciente, a gente tem que observar a marcha dele, tem que observar o calçado, que ele está calçado, isso é importante demais, porque muitas dessas lesões, elas aparecem por causa de um sapato inadequado, um sapato que não permite com que esse pé fique confortável, um sapato que machuca, um sapato que aperta. Então tem que observar o calçado que esse paciente está usando, a coloração desse pé, a pele, as unhas, que é bem importante, né? Muitos pacientes eles evoluem com a ferida por causa de uma unha encravada. E aí vai numa profissional, que às vezes não é a mais adequada, ao tentar desencravar essa unha, acaba fazendo uma ferida, essa ferida vai aumentando, e o paciente evolui para uma amputação de dedos. E é assim, algo que é de assustar, né? Uma coisa tão pequena se transformar nisso.
deformidades e dos espaços interdigitais, presença de calosidade, feridas. Essas calosidades têm que ser muito observadas, porque muitos pacientes que têm calosidades nos pés, a tendência é que eles em casa tentem retirar essas calosidades. E é um erro gigantesco, porque quando o paciente vai tentando tirar essa calosidade em casa, devido à falta de percepção, essa percepção diminuída, ele vai cortando, como ele não está sentindo nada, ele às vezes pode cortar muito fundo e acabar se transformando em uma ferida. A palpação, então a gente tem que palpar e ver como está a vascularização, né, como está a chegada de sangue, se esses pulsos de membros inferiores desse paciente está aquele pulso cheio, está aquele pulso que você sente ele com muita velocidade, ou se não, está chegando sangue bem devagarzinho, porque isso vai interferir demais na nossa cicatrização, então é importante ver os nossos pulsos pedioso, tibial posterior e tudo mais. E a avaliação sensitiva, que consiste em utilizar esses monofilamentos, né, para procurar locais em que o paciente não manifeste uma sensação tátil. Então, ver como se ele está sentindo, qual é a percepção, qual o nível de percepção desse paciente. Então, a gente vai utilizar uma força suficiente para encurvar, né, esse monofilamento. Só mostrar isso aqui, a fotinha do monofilamento. Então, a gente vai utilizar uma força suficiente para entortar ele, máximo 2 segundos, e aplicar nas áreas plantares, no hálux e na cabeça dos primeiro, terceiro e quinto metatarsos, e 3 aplicações em cada, desculpa, ficou errado, mas é cada ponto, né, e uma será simulada. Então, a gente primeiro precisa explicar para o paciente, falar, a gente vai fazer um teste de sensibilidade, então a gente precisa mostrar para o paciente, né, em um local que ele sinta, então falar, olha, o senhor, a senhora vai sentir exatamente isso. Então, sempre que a senhora sentir isso, o senhor sentir isso, me sinalize. Fala, olha, senti. E que ele não veja. E também que eu não pergunte, né? Então, às vezes, o profissional, ele encosta o monofilamento do paciente e fala, sentiu, seu João? Aí ele fala, senti. Às vezes, ele não sentiu nada, né? Mas o fato de ter perguntado para o paciente se ele sentiu, ele acaba me tendenciando a falar, sentir, mas não sentiu, infelizmente, nada. Então, eu não posso tendenciar as respostas do meu paciente. Eu preciso explicar para ele o que é que ele vai sentir e ele é que tem que me sinalizar quando ele sentir. Então, a gente vai fazer esse teste e aí a gente tem algumas escalas que vão ser utilizadas posteriormente para saber qual o grau de risco desse paciente. Então, o paciente que está na categoria 0, ele sente o monofilamento em todos os pontos testados, tem pulso palpável e tem ausência de lesões ou queixas. Então, o paciente que eu vou trabalhar o quê? Só com prevenção. Então, a gente vai continuar acompanhando, até porque é um paciente diabético, e eu vou continuar acompanhando para prevenir as lesões. Quando ele está na categoria 1, ele não sente o monofilamento em um ou mais pontos, tem pulsos palpáveis e tem ausência de lesão. Então, ele só perdeu sensibilidade, mas ainda tem pulso, ainda tem sangue chegando e não tem lesão aparente. Na categoria 2, ele sente o monofilamento em um ou mais pontos, tem os pulsos diminuídos e tem ausência de lesão. E o paciente na categoria 3, ele tem presença de alguma lesão, tem já história de amputação e tem presença de dor. Tem também essas outras categorias, né, bem parecido, então categoria 0, 1, 2 e 3, aqui também essa outra classificação, que é segundo Wagner, de 81, que já vai ser uma outra, ela já vai com grau até 5, então fica a critério do profissional determinar qual tipo de classificação ele quer utilizar, né? Então, assim, criar talvez um POP só voltado para isso, então fazer uma sistematização de assistência toda voltada para isso, então isso assim, para os profissionais enfermeiros, isso aqui é imprescindível, isso aqui é muito importante. Então que o profissional enfermeiro ele possa desenvolver uma SAI voltada só para esse tipo de agravo. Então que ele faça uma boa anamnese, um bom exame físico, tenha isso padronizado na sua unidade, junto dessa anamnese, desse exame físico, ele coloca essas escalas, né? Ele escolha qual que ele quer utilizar, junto com uma teoria de enfermagem, e aí ele faça essa ficha de avaliação e tenha esses locais também para fazer as evoluções de enfermagem desse curativo, para determinar, olha, no dia 3 a ferida estava assim, assim, assado, a gente utilizou tal medicamento, mas hoje, no dia 10, essa ferida já evoluiu, essa ferida já está assim, a gente já trocou de medicamento, então a gente precisa ter esses relatórios até mesmo para o nosso respaldo, né? Então, assim, falando enquanto enfermagem, que é a minha área de maior conhecimento, de maior trabalho,
Infelizmente, a gente sabe que se não é relatado, não é feito. Então, a gente precisa relatar, isso é a nível de respaldo. Isso faz também a nossa assistência ser mais organizada, uma assistência mais sistematizada, uma assistência que vai gerar uma continuidade. Tem também essa outra categoria, então só mais um exemplo para vocês, que vocês podem utilizar, que esse é do Consenso Internacional sobre o Pé Diabético. E aí a gente tem também essa questão da artropatia de Charcot, que é uma outra complicação, né, que é uma alteração da homeostase óssea, e aí a gente precisa fazer essa retirada da carga imediata, precisa imobilizar, então é um paciente que ele é um candidato para cirurgia ortopédica para prevenir as lesões. E aí, chegando na parte do tratamento, né? Então, como a gente vai tratar esse pé? Então, primeira coisa, a gente precisa lembrar que é prevenção e vigilância constante. Sempre tem que ter vigilância desse paciente. E aí, nesse tratamento, né, a primeira coisa, controle glicêmico. Não adianta querer tratar a ferida sem ter controle glicêmico. Se o paciente estiver com uma hiperglicemia, não adianta ficar lá matutando e tentando naquela ferida, que infelizmente eu vou estar, de certa forma, não levem ao pé da letra, claro, mas de certa forma eu posso estar desperdiçando medicamento e desperdiçando o meu trabalho, porque não vai resolver. O paciente ele precisa ter controle glicêmico. E esse controle glicêmico vai ser através de medicamentos e através da alimentação, né? Então, se é um paciente insulino dependente, que ele faça um bom uso dessa insulina. Se é um paciente que usa os hipoglicemiantes orais, que ele faça um bom uso desses hipoglicemiantes orais e que ele tenha uma boa alimentação, porque infelizmente na prática a gente vê muito paciente que ele se alimenta de forma incorreta e administra uma maior quantidade de insulina, né? Fala, não, eu como bastante, depois só aplicar insulina, tá tudo certo. Mas a gente sabe que os problemas dessa prática, né, e as complicações que esse tipo de prática pode levar. Também tem a questão das práticas de exercício físico, né? Exercício físico que vai ajudar a melhorar a vascularização desse pé. Então, nesse grupo de diabéticos aí da unidade de vocês, se vocês tiverem o auxílio de um profissional de educação física, é maravilhoso, senão a gente mesmo pode fazer alguns exercícios com esses pacientes, né? Então, o fato de jogar uma toalha no chão e pedir esse paciente para ir puxando a toalha com as pontas dos dedos, isso vai ajudar a melhorar a vascularização local. O paciente sentar em uma cadeira e empurrar o corpo dele com os pés também vai ajudar. Então, assim, alguns exercícios que parecem ser básicos, mas que vão ajudar muito nessa melhora da força física, nessa melhora da vascularização. E aí eu coloquei aqui os nossos tratamentos de acordo com a complicação. Então, assim, as nossas feridas do nosso pé diabético, ela nunca começa uma ferida gigantesca da noite para o dia, né? O paciente ele não dorme sem ferida e acorda com uma ferida muito grande. É uma ferida que ela vai sendo progressiva. Ela, aos poucos, ela vai aumentando. Então, eu trouxe nesses graus, onde tudo começa até os piores casos que a gente pode ter. Então, pode ter uma bolha serosa. Então, essas bolhas serosas, né, como tratamento, a gente pode utilizar hidrocoloide, né, uma camada fina, que é para diminuir o atrito. Então, colocar um hidrocoloide ali, a gente diminui a pressão. Se diminui a pressão, se diminui o atrito, vai propiciar que ali não abra uma ferida. Tem também a questão do ácido graxo essencial, uma vez ao dia, né? Então, essa questão de hidratar bem esses pés é bem importante. Então, o ideal é que a gente oriente o nosso paciente a misturar o AGE, o Dersane, lá no creme de uso dele, né? Não passar o AGE diretamente, porque o AGE é um óleo. E aí, quando a gente pensa um óleo em local quente, a gente vai piorar a situação, né? Vai meio que fritar o local. Então, o importante é que a gente oriente ele a colocar esse AGE no creme e passar esse AGE no creme. E passar esse creme com AGE, perdão. E aí, manter esses pés extremamente hidratados. Tem também o Cavilon, que ele é um pouquinho mais caro, né? Às vezes não vai ser a realidade de alguns pacientes nossos, mas é uma opção. Tem também a ureia a 10%, que é muito boa. E aí, a questão dos calos. Os calos é importante a gente lubrificar com hidratante, com AGE também. Usar protetores ou palmilhas vazadas nesse local dessa calosidade. Não recortar com tesouras ou alicates, isso aqui é muito importante, porque a tendência é que o paciente faça isso em casa, que ele pega um alicate, uma tesoura e vai cortando esse calo. E aí, por ele não ter essa boa sensação, essa boa sensibilidade,
ele vai cortar muito além do que devia e vai abrir uma ferida. Proteção com hidrocolóide, uma camada fina, também é muito bom para evitar o atrito, para evitar a pressão. E tratar com um profissional especializado, né, em cuidados podais. Então, ele fazer a retirada desse calo em um profissional especializado, que ele vai saber até onde ele pode ir e não abrir uma ferida. As unhas, que é bem importante. Então, as unhas, elas devem ser cortadas igual está na figura acima, de forma quadrada. O máximo que pode fazer é dar uma leve arredondada ali naquelas pontinhas, mas é muito leve mesmo. Porque uma unha que ela é cortada de maneira arredondada é uma unha que encrava com maior facilidade. E uma unha que encrava vai gerar dor, pode gerar uma ferida no momento de desencravar essa unha. E aí, essa ferida pode virar uma coisa gigantesca. Não utilizar objetos pontiagudos para limpar, não utilizar espátula para descolar a base e cortar a cada 4 semanas no máximo. Então, manter essas unhas sempre curtas, porque às vezes uma unha grande, uma unha vai batendo na outra ali dentro do sapato e abre uma ferida entre um dedo e outro. Então, essa unha sempre cortada de forma quadrada, de forma reta e sempre uma vez no mês no máximo. A micose interdigital, isso também é bem importante, né? Muitas vezes a ferida abre por causa disso daqui, então a gente tem que orientar demais o paciente a secar bem os pés. Então, sempre depois do banho, secar bastante esses pés, secar entre os dedos, né? Então, manter os dedos secos, manter o local ventilado, usar meias de algodão, que é para propiciar essa maior ventilação e essas micoses não evoluírem para feridas. As fissuras. Então, essas fissuras, essas rachaduras dos pés, então hidratação constante, que vai ser essas medidas preventivas, e atentar para esses sinais de infecção. E as ulcerações, que é quando literalmente abriu a ferida. Então, eu coloquei vários e vários exemplos, né, para vocês de pés diabéticos, de feridas diabéticas. Então, tratar conforme a apresentação da ferida, então aquilo que eu falei. Não existe um medicamento, olha, esse é o tratamento do pé diabético, é assim que eu vou tratar a ferida do pé diabético. Não, eu vou tratar como ela me apresentar. Se ela me apresenta tecido de granulação, se ela me apresenta necrose, o que ela me apresentar é o que eu vou tratar. E aí, às vezes, a gente precisa fazer debridamento, né, com um profissional habilitado, principalmente quando tem necrose, seja ela escara, seja essa necrose do tipo esfacelo. E aí os curativos, eu trouxe para a gente finalizar alguns exemplos de curativos, né? Então, primeiro, o ácido gráfico essencial, nosso AGE, e aí os mecanismos de ação dele é uma quimiotaxia de leucócitos, então vai atrair células de defesa, facilita a entrada de fatores de crescimento, estimula o desbridamento autolítico, estimula a angiogênese desse paciente. Então, isso aqui é uma das principais coisas, né? A gente teve uma época aí nos nossos serviços que a AGE era para tudo. Tem ferida, AGE. Hoje a gente sabe que, infelizmente, ele é um dos mais limitados que a gente tem. A gente tem medicamentos muito melhores que ele, mas a gente sabe que o custo dele é muito acessível, né? Então, é um medicamento barato. Mas o AGE, ele tem que ser usado para aquilo que ele é indicado. E aí essa questão de estimulação de angiogênese. Então, tentar colocar AGE em um paciente que está com uma escara gigantesca, está com aquele tecido necrótico, preto, escuro, gigantesco, eu vou ficar colocando AGE. Infelizmente, eu não vou chegar em um resultado satisfatório. Então, o AGE é para o paciente que já está com tecido de granulação. Se tem granulação, o AGE vai ser muito bom. E ele vai acelerar esse processo de cicatrização. Então, a indicação, hidratação da pele íntegra e feridas que estão com granulação, porque ele vai facilitar, vai propiciar essa maior angiogênese para fechar essa ferida. As placas de hidrocolóide, que a gente falou bastante delas, né? Então, ela promove a umidade pela interação dessa camada interna do curativo com a lesão. Então, a gente falou muito que o pé do paciente diabético fica ressecado. Então, ele não tem uma sudorese, fica com esse pé muito ressecado e por isso que muitas vezes as feridas acontecem. Então, ela vai formar um gel, vai promover o debridamento por autólise, promove meio úmido, estimula também a neoangiogênese e promove a manutenção do potencial hidrogeniônico desse paciente. Tratamento, a indicação, tratamento de feridas limpas com média ou pequena quantidade de exudato. Se tiver uma grande quantidade de exudato, ele já não vai ser tão eficaz e vai promover esse alívio de pressão, como a gente já vem falando.
Tem também o hidrogel, que ele também é um medicamento de fácil acesso, né? A gente costuma ver muito nas unidades o hidrogel. Os mecanismos de ação: vai amolecer e remover necrose de tecido desvitalizado, desbridamento atraumático, mantém umidade no leito da ferida, né? A gente sabe muito dessa importância de manter essa ferida úmida, estimulação e formação de um tecido de granulação e de epitelização. A indicação: remoção de crostas e tecidos desvitalizados, então já é uma boa opção para o nosso paciente que está com necrose. E feridas limpas com pouco exudato, porque ele é na forma de pomada, né? Então, se não tem exudato, ele é maravilhoso. Agora, se tem uma quantidade abundante de exudato, ele já não vai ser tão indicado porque ele não absorve. O alginato de cálcio, então ele tem íons de cálcio e sódio presentes no sangue, no exudato, né, interagem com esses mesmos íons encontrados no produto, e a troca iônica ela induz a hemostasia a 3 a 5 minutos. Então, um paciente, por exemplo, que está com uma necrose do tipo escara, fez a remoção dessa necrose, dessa escara, e aí esse paciente começou a sangrar bastante. O alginato de cálcio é uma excelente opção, porque ele vai sugar esse sangue, vai promover a hemostasia, ou seja, vai fazer com que essa ferida pare de sangrar. Então, feridas sangrantes é ótimo. Auxilia no desbridamento autolítico, promove grande absorção de exudato, então feridas exudativas é importante utilizar e ele é uma boa opção, né? Lembrando que exudato em abundância nunca é bom, porque exudato, gente, nada mais é do que substrato para a bactéria. Então, se tem exudato ali, a gente está tendo alimento em abundância para essas bactérias crescerem e se reproduzirem. Então, é importante retirar essa quantidade extra de exudato. Ajuda também na coagulação e mantém o meio úmido com formação de um gel. Indicação, como eu disse já, as feridas sangrantes. Então, se o paciente passou por um debridamento, o alginato de cálcio é maravilhoso. Feridas com exudato abundante e feridas cavitárias com ou sem infecção. Tem também o carvão ativado, que vai absorver exudato da ferida e fixa os micro-organismos em sua fibra, né, com prata, que tem esse poder bactericida. Então, feridas infectadas, que está com odor fétido, é muito interessante a gente utilizar o carvão. É só importante lembrar que o carvão ativado, ele não pode ser cortado, tá? Porque quando a gente corta essa placa de carvão ativado, a gente vai perder as propriedades dela. Então, a gente vai ter que dar o nosso jeito para utilizar o carvão ativado. As indicações: feridas que estão fétidas, infectadas ou com grande quantidade de exudato, porque ele também vai sugar esse excesso. Tem também a papaína, que é muito bom para as feridas necróticas, né? Então, é um desbridamento enzimático de tecido necrótico, tem essa ação bacteriostática, tem ação bactericida, então isso é muito bom. Tem ação anti-inflamatória, alinha as fibras de colágeno, promove esse crescimento tecidual uniforme, né? Então promove uma cicatriz mais estética, dá maior força tenso à ferida e diminui a formação de queloide. As indicações: tratamento de feridas com moderada ou com grande quantidade de exudato, e para feridas que são necróticas. Feridas que são necróticas, a papaína é muito boa. Tem também a colagenase que também a gente vê com muita facilidade. Então, os mecanismos de ação: degradação seletiva do colágeno na ferida, inativado na presença de iodo, e as indicações: debridamento enzimático de tecido desvitalizado. E aí, só algumas questões importantes com relação à nossa prevenção, né? Claro, se o nosso paciente estiver com já a ferida aparente, a gente vai tratar essa ferida, mas a gente tem que trabalhar na prevenção. E principalmente trabalhar na prevenção de pacientes que já tiveram feridas anteriores, porque o local de uma ferida vai ficar com aquela fibrina. E é um local onde pode abrir uma nova ferida com muita facilidade. Então, como mecanismos de prevenção, então avaliação regular dos pés pelos profissionais de saúde. Então, a gente orienta o próprio paciente a avaliar os pés. Se o paciente não tem um bom autocuidado, orienta o cuidador, a família, quem está ali junto com aquele paciente. Sempre nós profissionais temos que avaliar esses pés, porque a gente vai ter um olhar clínico mais aguçado. Identificar fatores de risco através dessa inspeção. Orientar o paciente não andar descalço de jeito nenhum, né? Acredito que todo mundo aí que está na prática tem um caso na unidade que o paciente estava andando no quintal, isso é muito comum nos interior, né? Então, no interior, estava andando descalço no quintal, pisei em alguma coisa, abri uma ferida, amputei o pé.
Isso é muito comum de se acontecer, então a gente orienta a não andar descalço, indicar os calçados adequados, né? Eu coloquei até 2 exemplos aí, então tem que ser calçados que tem essa câmera anterior mais larga e arredondada, que é para ficar confortável. O paciente que é diabético, ele nunca vai usar, para as mulheres, né, nunca usar sapatos de pico fino, porque o sapato de pico fino, ele aperta os dedos um contra o outro e pode propiciar o aparecimento de alguma lesão. Então, são sapatos sempre com as pontas arredondadas e largas, que é para ficar confortável, sem costuras internas, solado, rígido, bem acolchoado, tem que ter esse pequeno salto, esse contraforte anterior, posterior, desculpa, né, para não abrir lesão ali naquela região do calcanhar, orientar e realizar a compra desses sapatos sempre no final do dia, né, isso é um detalhe que parece ser simples, mas que é importante, né, então no final do dia é o momento onde o paciente ele vai estar com os pés mais inchados, então é o melhor momento para ele comprar o sapato dele, porque ele vai comprar um que realmente fique do tamanho adequado. Se ele compra um de manhã, à tarde ele já vai estar apertado nesse pé. Utilizar meias macias, sem costuras e de algodão. Não utilizar meias apertadas, né? Porque às vezes a meia é tão apertada ali que a própria meia vai evitar com que o sangue chegue com a perfusão adequada. Realizar troca diárias de meias, avaliar os pontos de pressão, aliviar, perdão, os pontos de pressão com essa placa de hidrocoloide, né? Uma camada fina vai ajudar bastante. Tem que promover a educação do usuário e dos familiares, não fumar ou ingerir bebidas alcoólicas e comunicar a presença de bolhas, de cortes e arranhões. Lavar os pés com água morna e sabão neutro, secá-los com toques, né, ao invés de fazer fricção, e hidratar bastante esses pés. Após o banho, cortar as unhas sempre retas e nunca redondas. Se o paciente tem a visão prejudicada, né, que já é uma outra complicação, a retinopatia diabética, não cuidar sozinho dos pés, cortar unhas dos pés e fazer a inspeção diária, não utilizar produtos químicos para remoção de calos, né, então aqueles produtos de farmácia, não utilizar, e não retirar cutícula dos dedos, apenas empurrar, porque às vezes retirando a cutícula pode ter uma pequena lesão ali e essa lesão virar algo maior. E aí, gente, essa foi as nossas referências utilizadas, né? Dessa aula eu queria muito deixar para vocês essa questão desse acompanhamento constante do paciente, né? Então, sempre acompanhar o paciente de perto, façam procedimentos operacionais padrão da instituição de vocês, tenham POPs instituídos, né? O POP, ele é uma ferramenta, assim, que nos ajuda de uma maneira tão grande, e às vezes a gente vê muitos locais que não tem POPs. Então, façam um POP, coloque nesse POP todo esse tratamento, faça POPs bem diretos, bem didáticos, bem dinâmicos, e também sempre olhe o paciente com essa visão de que ferida é tratamento, ferida é continuidade, tá? Então, eu nunca posso pensar que tratamento de ferida é um curativo isolado, tá? Jamais pense em ferida como curativo isolado. Ferida é tratamento constante e é também prevenção de novas feridas. Caso tenha alguma dúvida, precisar de material, algumas dessas referências eu tenho. Então, fiquem à vontade, se quiserem mandar e-mail, alguma dúvida, alguma sugestão, e até as próximas aulas. Muito obrigada pela atenção.